Vozes da Saúde. Há cerca de uns 2, 3 anos, né, minha trajetória na indústria farmacêutica, então a gente sempre falou muito de pacientes. E há cerca de 2, 3 anos, eu me deparei numa reflexão. Poxa, mas a gente fala às vezes do paciente como se fosse algo muito distante. E, na verdade, nós somos ou, né, estamos em determinado momento da vida também no papel do paciente ali. É por aí mesmo? É isso mesmo. A gente sempre fala, eu acho que principalmente para quem já trabalha na indústria há muito tempo, ou quem trabalha no setor de saúde de uma forma geral, né? Falando de outros setores ainda, de hospitais, por exemplo, que tem ali como seu core cuidar, mas de verdade é um cuidado que é de fora para dentro. De dentro para fora, perdão. Então, é um cuidado que, assim, eu faço do jeito que eu acho que é melhor para você. E, nos últimos anos, isso vem mudando muito. E, quando a gente fala de indústria, então, isso ficava muito mais Distante. Longe, muito mais distante. Então, quando a gente fala assim, patient centricity, que até é o nome da consultoria, nós não somos centrados nos pacientes, né? A gente é centrado num monte de outras coisas. Então, o que eu digo a gente precisa trazer o paciente para fazer em conjunto conosco. Então, é isso. Essa é a fase, essa é a tal da era da experiência que tem sido tanto falada. Perfeito. E como publicitária, Kelly, como a saúde entrou a saúde não, mas o setor da saúde, né, entrou na sua trajetória profissional? É uma longa história, mas assim, desde que me formei, então assim, eu já nem lembro mais, viu, Papini, que eu sou Relações Públicas. Fui um dia, enfim, isso foi na época de graduação, mas aí a minha especialização, MBA e tal, foi em marketing. E desde que me formei, eu trabalhava, na época... Eu acho que é melhor não ficar contando essas coisas, porque a gente começa a contar a idade. Mas eu fazia estágio na Auto Latina, lembra? Latina, Volkswagen sim, e Ford. E, na hora que eu fui efetivada no plano de saúde. Então, eu comecei a trabalhar num plano... Que era uma autogestão. Que era autogestão, né? na época. Então, eu trabalhei num plano de saúde de autogestão. Depois, eu fui trabalhar numa associação que chamava a Brasp, na época, que hoje é a Unidas. Então, era a Brasp que juntou com o Ciefas. Puxa, agora vou compartilhar contigo agora aqui. Agora você vai lembrar das coisas. Do Dr. Cury. Dr. Cury. Eu era braço direito do Dr. Cury na época. Que virou Ciefas, depois Unidas. Juntou com o Ciefas, virou Unidas. Exatamente. Então, eu era gerente de comunicação da Brasp, trabalhei alguns anos lá. E depois fui trabalhar... Então, assim, minha trajetória toda foi na área de saúde. E depois eu fui trabalhar na Home Doctor, que era uma empresa de assistência médica domiciliar, que depois virou... Uma das primeiras, pioneiras, sim, né? Sim. Então, eu peguei tudo isso. Porque eu entrei lá, a empresa tinha 4 anos. Então, eu ajudei a estruturar a marca e toda essa história de expansão mesmo, né? Depois de 16 anos, eu saí de lá. Então, aí, a gente, na época, já tinha 7 unidades, já tinha centro de pré-idosos, já tinha hospital, que a gente chamava de hospital intermediário. Então, assim, essa foi a minha trajetória na área da saúde. Agora, de experiência do paciente... Isso veio depois. Mas eu quero saber se você quer que eu te fale isso agora ou se você ainda vai me perguntar. Primeiro que eu falo demais, né, Papini? Não, mas a ideia é te ouvir mesmo. É muito legal essa construção, né, que você fez de carreira e a experiência da Home Doctor, né, do Home Care ali iniciando no Brasil, provavelmente já te despertou esse olhar do paciente. Sim. Eu era uma menina, né, na época, porque eu saí de lá depois de 16 anos, então é só para você ter ideia do quanto eu realmente trabalhei na área de saúde. E aí, Papini, tem uma coisa muito interessante. Quando a gente atua na área de marketing, a gente estuda muito, a gente faz pesquisa, estuda o cliente. A gente faz pesquisa. Então, as minhas áreas, as áreas que estavam sob minha responsabilidade, eu tinha serviço de atendimento ao cliente, eu tinha pesquisa, eu tinha área de qualidade... Enfim, tinha RH, tinha um monte de coisa lá, debaixo do meu guarda-chuva. Mas, o que acontecia? Eu achava, até mesmo porque eu trabalhava tanto tempo na empresa, que eu sabia o que o cliente queria. Porque eu via aquilo ali nas pesquisas, sendo retratado nas pesquisas, e tinha muitas coisas que eu achava que estava tudo certo, é desse jeito mesmo. E aí, Papinha, a questão A surpresa é que a gente não sabe de nada. Até a gente precisar utilizar, até a gente passar pelas coisas da nossa própria pele.
Foi essa a grande questão. Então, depois de todos esses anos trabalhando na área de saúde, eu tive... Enfim, minha mãe tinha 58 anos, teve um câncer super agressivo, um mesotelioma pleural, e ela, teoricamente, não tinha nada. Ela estava com uma falta de ar, eu achei que fosse alguma coisa cardíaca, porque ela era hipertensa. Foi para um hospital que tinha amigos lá, e ela tinha plano de saúde, então, assim, tudo certinho. Em São Paulo, né, num dos melhores hospitais. Um acesso a boa estrutura, Exatamente. né? Então, ela tinha acesso, eu tinha acesso, porque conhecia todo mundo. Informação. E ela teve uma jornada muito difícil. Olha só. Então, ela teve o diagnóstico, ela estava sozinha no quarto, o médico passou e falou, oi, tudo bom, a senhora está com câncer? Ela me ligou chorando, eu fui correndo para o hospital, chego lá, pediram para eu falar com outro especialista, aí ele disse assim para mim, de acordo com os estudos clínicos, esse tipo de paciente morre em 8 meses. E aí, uma curiosidade, minha mãe era gêmea e eu tive filhos gêmeos. Então, as crianças tinham 20 dias. Uau. E minha mãe estava em casa me ajudando quando aconteceu tudo isso. E eu sempre digo, né, que a gente aprende a ser filho quando a gente tem os nossos filhos. E nessa hora eu estava perdendo minha mãe. Então, minha mãe morreu em 1 ano. E aí teve uma jornada gigantesca aí, que muitas coisas aconteceram. E quando ela faleceu, eu falei, não é possível que as coisas tenham que ser desse jeito. Se eu, que tenho esse acesso, que conheço as pessoas, ela que tem um plano de saúde privado, com mais acesso ainda, ela teve essa Passamos por jornada, isso, né? e quem não tem nada? Exato. E foi aí, então, a minha jornada em experiência do paciente. Então, Isso quando foi? 2014. 2014 que eu resolvi mudar de carreira. Porque Completando 10 anos agora. eu tentei fazer muitas coisas dentro da instituição onde eu trabalhava e isso não era percebido, porque a gente tem um olhar, isso de uma forma geral, gente, a gente tem um olhar muito técnico. Então, você olha a doença, mas você não olha exatamente a Exato. pessoa que está com aquela doença.